o Flamengo. Voltamos a falar de Flamengo e Atlético Paranaense. O assunto agora é arbitragem. Então, você torcedor do Furacão, você torcedor do Flamengo, você corneteiro da arbitragem, prepare-se aí, fique tranquilinho, porque agora a gente vai ouvir o Felipão e depois a Renata Ruel. Está reclamando de um pênalti, está reclamando da... O quê? Eles estão reclamando de alguma coisa? Está reclamando de Passa o lance do Gabigol chutando o Fernandinho. Passa o lance do Arrascaeta. Vergonhoso. É para expulsar 30 dias seguidos. Não é um dia. São 30 dias seguidos. Não quebrou o pé do Fernandinho por milagre. Do Eric. Por milagre. Por milagre. Pelo amor de Deus, não me venha com choradeira. Quem tem que chorar somos nós, porque podíamos ter um jogador aí por 6 meses fora. Não procede nada. E não procede nada, é gritinho de histeria. Rapaz... Legal que baixa o gaúcho nele, né? Ele reforça até o sotaque. Capaz deles reclamarem? Rapaz, Felipão ficou bravo, hein? 30 dias para o Arrascaeta. Expulsão de 30 dias é a primeira vez que eu vejo na minha vida. E Renata Ruel está conosco aqui nos nossos estúdios para falar, mais uma vez, de arbitragem com polêmica. Bom dia, Renata, tudo bem? Bem-vinda, como sempre. É ótimo estar aqui. Bom dia, eu falo que é para quem não tem tido pesadelo com a arbitragem, com o VAR do Brasil. Eu tenho tido bastante, viu? Anda difícil dormir ultimamente, porque... Que dor de cabeça que a arbitragem está dando. Oi, professor Breile, Rafa, fã de esporte. Temos muitas polêmicas novamente, né, Abel? E polêmicas que interferem no jogo, que interferem na partida, em arbitragem no campo e VAR. Eu até pergunto, às vezes, se o VAR veio na Copa do Brasil. Porque tem hora ali que a gente não percebe que ele está sendo usado, não. Vai ver, acabou a energia lá no Maracanã. Quem sabe, né? Não foi o caso. Outro dia teve isso no jogo do Fluminense com o Bragantino, né? No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No Maracanã tinha energia. Sim, quase o segundo tempo todo. Agora é o seguinte, Renata, vamos começar com o lance envolvendo ali o Fernandinho e o Gabigol. Na minha visão, houve uma trombada, não sei se foi falta do Fernandinho, mas enfim. E o Gabigol dá um chutão ali no Fernandinho, amarelo para os dois. Abel, o que é importante a gente falar da ação do Fernandinho no lance? Primeiro ponto, o Fernandinho ele está ocupando aquele espaço. O Gabigol vai e para cima da onde o Fernandinho está. O Fernandinho está ocupando, ele chegou naquele espaço primeiro, tem a trombada como você fala. Só que o Gabigol perde totalmente a cabeça e chuta assim o Fernandinho. Fora da disputa de bola, num lance agressivo de conduta violenta e é lance para cartão vermelho. Isso é lance para expulsão. A regra fala em quê? Em colocar em risco a integridade física do adversário e tem força excessiva numa atitude que você desconsidera o ambiente do jogo, que é o futebol. E isso aí é agressão. Não cabia cartão amarelo. Isso aí é expulsão. Cartão vermelho. Na frente do árbitro. Vira o rosto, e eu concordo com o Felipão. Na frente do árbitro, isso para mim é uma vergonha, uma agressão, um chute desse, o juiz dá cartão amarelo. Sem bola. Não tem justificativa para isso. Não precisa nem do VAR, hein? Então, mas ali o que eu acredito que o Luiz Flávio pensou. O Fernandinho já tinha tido uma rusga com o Felipe Luiz na lateral e estava ali conversando. Estou ansioso para ouvir o que você vai explicar aí. Você está lendo o pensamento do Luiz Flávio, diga. Então, mas aí ele vai levar esse contexto em consideração. Para mim, ele exagera nesse cartão amarelo para o Fernandinho, concordo com a Rê, o Fernandinho está ocupando espaço. E o Gabigol, ele vai de fato para dar uma bica no Fernandinho e ele meio que só encosta, ele freia a perna depois. Não, mas não pega em cheio, não. Olha, mas a questão, Breiner, não é se pegar em cheio. Eu não preciso, exatamente. Não vou machucar o adversário. É isso que a gente até vai falar do lance do Arrascaeta e que eu tô vendo uma dificuldade gigantesca nos árbitros.
O que é? A regra não fala que você tem que quebrar o adversário, que você tem que machucar o adversário. A regra fala da sua atitude, é um pontapé fora de disputa de bola. É um pontapé só para agredir o adversário. Antijogo, pode chamar? Então, um antijogo mesmo. Então, dentro disso, um pontapé desse, fora da disputa de bola, é vermelho. Você não precisa quebrar, machucar o adversário, ver saindo sangue. Um lance desse, fora da disputa de bola, é uma conduta violenta. O Hulk, contra o Coritiba, ele também dá um chute e o Gabigol depois até reclamar. Se fosse eu seria expulso. E naquele lance o Hulk também não foi. Será que não teve esse critério de... não foi tão pesado assim? Será que não levaram isso critério errado de outro jogo vindo para esse jogo? Que negócio é esse? Nos dois, então os dois fiquei para fora. Isso aí, quando eu jogava bola na rua, chamava chinela. Ele tentou dar uma chinela no cara. Tem chinela lá na regra, não? Não, essa eu não tentou dar uma chinela no cara, Se estivesse jogando bola na rua, todo mundo parava. Inclusive, o time do cara ia chegar à conclusão de que era para botar para fora. Diga, Renata. Breler fez a pergunta aqui. Mas essa é a questão, Breler. A gente não pode vir com critérios errados. Para mim, quando você erra em um e você continua errando, você só soma erro. Né? Esse é o problema. E não tem justificativa para mim, na cara do árbitro, mesmo o Fernandinho já tendo se enroscado no começo do jogo com o Felipe Luiz, e o lance do Fernandinho no começo do jogo com o Felipe Luiz, que ele vai com o braço mais alto, que acerta o pescoço do Felipe Luiz, era falta e cartão amarelo. Então, esse era mais amarelo do que esse. Muito mais. Do Fernandinho, muito mais. E se o árbitro... E é isso que a gente fala. Quando a gente analisa a arbitragem num todo, num jogo. Você começa o jogo, eles erram um lateral claro. Aí eles deixam de dar uma falta aqui e uma falta ali. E isso vai mostrando, vem um lance do Fernandinho. Os jogadores, eu posso bater. Eu posso bater porque ele não vai dar nada. Os jogadores estão fazendo a leitura de como o árbitro está apitando o jogo. Dentro disso, o Fernandinho vai com o braço lá no pescoço do Felipe Luiz. Não é lance para vermelho, porque ele vai aqui, não tem o gatilho, não tem força excessiva. É lance clássico de amarelo. E não toma nada, você já vai perdendo o controle do jogo ali. Os jogadores já vão começar. Posso bater que não vai acontecer nada. E foi o que aconteceu. Bateu e não aconteceu nada. Talvez o Gabigol levou isso em consideração. Não teve o gatilho do Fernandinho, ele deixou passar, eu vou dar uma biquinha aqui e tá tudo certo. E tem um lance do Marrone, a gente tem um lance para mostrar, né? Outro, né? Exatamente. Deus. Marrone expulso no Fluminense por esse lance aí, ó, dá uma olhada. E aí é onde falta o critério, entendeu? Isso é agressão fora da disputa da bola. Aí é pelo menos o árbitro, eu acredito que não tenha visto, e o VAR voltou a funcionar e acabou sugerindo a revisão. Mas é isso que a gente fala da falta de critério. Olha o lance do Gabigol, olha esse lance, um é expulso e o outro não. Não tem justificativo, isso é agressão. Se a gente começar a permitir isso, vai descambar, vai virar várzea. Vai virar o futebol, não menosprezando a várzea, que eu adoro o futebol de várzea, hein? Mas eu digo no sentido de não tem regra, não tem dono, não tem quem apita e vamos pro oba-oba. Sabe o que eu acho triste? Quando a gente fala assim, o futebol não permite um gol de mão acidental, mas permite um chute? É um negócio maluco, né? E o futebol permite puxão de camisa? É o que estão perguntando torcedores do Flamengo, pedindo pênalti. Pênalti do Fernandinho no Léo Pereira, é isso? É isso, Abel. E aí a gente vê que realmente a camisa do Léo Pereira vai lá em cima. E a gente já viu, olha onde vai a camisa, entendeu? E aí tem aquele braço ainda nas costas. Para mim, isso é pênalti, sim. Dentro da área, não tenho o que falar. Por mais que a bola ainda não tenha chegado nele, gera um impacto. Eu costumo falar assim, levantou a camisa, gera um impacto? Se você baixar o calção do jogador, não vai gerar um impacto? Gera um impacto. Lance como esse não tem uns 500 a cada cruzamento na área, cada escanteio? Os caras não ficam se agarrando, puxando a camisa e ninguém marca nada? Assintoso como esse, Abel, eu acho demais. Esse eu acho que é um assintoso que interfere, que você tem uma ação que acaba interferindo na atitude do jogador. Para mim, de todos, é o lance mais interpretativo. Esse eu concordo que cabe interpretação, mas eu vejo penalidade no lance. Oi?
Por causa da intensidade? Só nesse o Wagner Hilwey trabalhou efetivamente no jogo, né? Onde que entra a interpretação para não ser pênalti? Dizer só nesse lance. Que não foi intenso o puxão, é isso? Que virou um teve, baby look ali, né? Foi um enrosco. E pra mim foi um enrosco. Pra mim o que mais incrimina o Fernandinho nesse lance não é nem tanto o puxão, é o braço, o né? braço dando uma carga. Pra mim uma carga Parece leve. mais um empurrão do que um puxão, não parece? Então, pra mim é mais um empurrão, mas pra mim não é o suficiente pro Léo desabar daquela forma. Ele sentiu que teve ali, a camisa levantou, na primeira carga ele já caiu. Eu não marcaria esse pênalti, entendo o ponto da Rê de ser assintoso por parte do puxão, mas se tem uma carga, mesmo que mínima, é com esse braço aí, ó. Isso aí não é mais pênalti do que do Gustavo Gomes no Caleri? Não. Pra mim aquele lá não foi nada. Eu não marcaria. Esse também eu não marcaria nenhum dos dois. A só da camisa tá lá em cima, acho que é complicado Você acha que é pênalti, né? Não marcar um pênalti porque a camisa do cara tá lá em cima. Tem alguns lances que quando tem um escanteio na área, uma bola parada, tem jogador que mostra, olha, abriu a camisa aqui, porque o jogador às vezes segura, o zagueiro, o defensor, e o cara tá tentando se movimentar, mas não é um agarrão a ponto de puxar, de esticar a camisa. Mas tá agarrando pra quê? Então, mas Pra que quer agarrar? Por que ele não fica com a mão quieta? Mas aí que tá. O que ele tá querendo ali? O Rafa Marques foi pênalti? Pra você? Já que é interpretativo, vamos ver aqui a votação. Pra mim foi pênalti. Pra mim foi pênalti porque eu tô com a Renata, mesma lógica. Pra mim foi pênalti. E esse foi o único lance do jogo, eu tava soprando isso aqui, em que se percebeu, pode ser que tenha acontecido participação do Wagner Hilwey em outras jogadas também. Mas a única jogada em que claramente o Luiz Flávio faz o gesto de que está ouvindo o VAR e vai até o monitor, acho que ele nem vai até o monitor, ele só faz o gesto e aí decide não dar o pênalti, é esse. Nos outros lances, fica a sensação de que o VAR nem se manifestou. E assim, se existir o critério, como a Rê falou, um critério uniforme de que qualquer agarrão na área vai ser marcado pênalti, opa, compramos todos. Mas geralmente esse lance não é marcado. Entendo que ali a camisa subiu, mas não a ponto de derrubar e de impedir uma ação do Léo Pereira. Foi isso que eu coloquei também. Se é pênalti, é pênalti. A Renata está dizendo, até é um lance interpretativo. Na nossa votação aqui tem muito mais gente dizendo que foi, eu não discuto. O que eu discuto vão dar pênalti em todos os lances como esse? Então, cada escanteio tem um monte de lance assim. O Castrilli dava. Com gente puxando a camisa do outro, empurrãozinho, ou não tem cada escanteio? Teve um pênalti Se é pênalti, tem que dar sempre, eu acho. O irmão dele dava. Eu não consigo lembrar, mas foi esse ano, há pouco tempo, que eu lembro que eu vim aqui falar um pênalti a favor do Corinthians em um jogo do Brasileiro, que a bola ia ser alçada, bola parada, de falta, e aí logo na entrada da área, a gente percebe a câmera, o jogador segura. Antes da bola chegar, antes disso, no campo nada foi marcado. E aí o VAR, nesse lance, sugeriu revisão e o árbitro marcou pênalti. Eu não vou lembrar contra quem foi o jogo, mas eu lembro da gente ter falado aqui. E de eu ter falado isso. Quantos agarrões não existe desses da área? Quantos marcam e quantos não marcam? Só acho infração? Estranho isso, viu, Renato? É infração. Eu acho estranho isso. Vão dar quando querem ou vão dar sempre? Mas qualquer puxão de camisa e o cara cai dentro da área. É pênalti? Mas então é pênalti sempre. Pra mim, Aí eu concordo. Então foi pênalti. Eu acho que é sempre, porque isso não é jogo de futebol. Não, então tem que dar sempre. Tem que dar sempre. Mas puxou é pênalti. Não, mas Ótimo. Um enrosco. Então foi pênalti pro Flamengo ontem não marcado. Tem que dar esse pênalti sempre, ou então não dá nunca. Não deu ontem, não dá nunca. O enrosco acontece muito. Quando o jogador está tentando disputar espaço, tá ali tentando tirar a mão, dá um agarrão. Mas quando você impede a ação, para mim, se o Fernandinho tivesse impedido a ação, a movimentação do Léo Pereira, eu marcaria o pênalti. Para mim, a camisa subindo e o toque que ele dá depois não impede o Léo Pereira na ação dele. O Léo Pereira se joga. E por isso, para mim, eu não marcaria o pênalti. Mas o pênalti que o Léo Pereira pede não é o que eu daria. Ah, não? Não, porque a ação na camisa não faz ele cair. Se ele cai pedindo então, um pênalti... Então o que faz ele cair? Ele está pedindo um empurrão. Do Fernandinho. Braço, né? É muito... Tá pedindo o braço. E o empurrão eu acho que foi leve. Agora, jogo de futebol, a camisa indo lá pra cima, ou sendo rasgada, que nem rasgar a camisa que eu tô dizendo. do Zico Olha no Brasil aqui. e Itália. O Gentili. Gente. O empurrão, pra mim, é mais... Eu vejo pênalti no empurrão e não no puxão de camisa. Mas enfim. É um toque muito leve. Olha lá, o Léo Pereira já tá desabando. Quando ele sentiu que a camisa subiu, ele já cai. Vamos ver agora o lance do Arrascaeta, no Eric, né?
entrada por trás e foi dado cartão amarelo, se eu não estou enganado. Uns 30 dias. Pro Arrascaeta, é isso, Renato? Foi dado cartão amarelo nessa entrada aí. O árbitro estava, ó, ele até deixa um pouquinho o jogo seguir, você vê que ele passa ali. Mas esse lance, vocês lembram do lance do Felipe Melo no final de semana? Sim. O lance do Felipe Melo já foi criminoso, a gente fala isso. É uma entrada, um jogo brusco grave. Você tem intensidade, é aquilo que a gente estava falando. Não tem bola, né, Renato? Não tem bola. Carrinho Ele vem por trás, é uma entrada por trás. Ele só vai para atingir o adversário. Ele pega a parte de trás da perna do jogador. Sim, coloca em risco a integridade física do adversário. E isso, na regra, é cartão vermelho. É cartão vermelho e é indiscutível. É isso que eu tenho falado. A gente vê esse lance, vê o do Felipe Melo, e aí a gente vê até o VAR ficando quietinho, vamos dizer assim. Mas entra o problema da nossa arbitragem, que não sabe fazer a leitura do jogo, o problema das orientações que eles recebem, que é aquilo que a gente está falando, Breiler. Você não precisa machucar. Você não vai machucar, você não vai esperar quebrar a perna do cara, você não vai esperar lesionar e deixar o cara fora para falar, aí sim é cartão vermelho. Não, lances como esse, que o jogador não disputa a bola, vem por trás, com velocidade, com intensidade, atinge com trava da chuteira a perna do adversário, é vermelho, é indiscutível. E não quebrou, não teve lesão, nada, mas podia ter arrebentado. Sim. O jogador do Atlético Paranaense. Se tivesse arrebentado, Abel, o Eric tem uma lesão de ligamento, ficar meses parado, haveria até um apelo popular por uma punição ao Arrascaeta. Na Libertadores, a gente vai lembrar, o Cantilho tomou 2 jogos por um revide com empurrão. Esse ângulo aí deu pra ver que ele foi bem no meio da canela. Então, se tivesse, dependendo do apoio dele no gramado, poderia ter fraturado. E esse lance aí não é só de expulsão para tomar o gancho de um jogo, é para tomar um gancho pesado. A gente consegue mostrar esse último ângulo de novo? Eu não tinha reparado. Esse aí, olha o jeito que ele vem. Olha isso, gente. É no tornozelo. Olha isso. E o Arrascaeta, posso estar falando bobagem, tá? O Arrascaeta não é um jogador maldoso. Não. Mas aí, eu não sei se é aquela coisa do cara que não sabe marcar. Ele foi muito imprudente. Ele poderia ter machucado o adversário. Olha o pé do adversário, acho que é o Eric, não é isso? É o Eric. Que prende quase no chão. Isso aí, ó. Por muito pouco não é uma lesão grave. E a regra não fala em tem que lesionar, machucar. Coloca em risco a integridade física do adversário, vermelho. Isso aí coloca em risco a integridade física do adversário. E a regra não fala de Arrascaetas e Felipe Melo. Não, exatamente. Não é para você ver quem é o jogador. Fama, né? Exatamente. Então, e até por isso, eu disse que eu daria só o amarelo para o Gabigol, porque para mim, ali ele não colocou a integridade física do Fernandinho em risco. Nossa, que isso, Breiler? Ele deu um chute no... Mas não... Como não colocou, se acerta bem aquele chute, Ô, Breiler, é se uma eu agressão. Vier aqui e te chutar, mesmo que seja devagar, o que eu tô fazendo? Eu entendo que a atitude Se o cara dá uma Gabigol, cuspida na cara do outro, ele tá colocando a integridade existe física. a atitude impulsiva do Gabigol de dar um biquinho, mas ele freia a perna. Ele não... Mas a regra não contempla a impulsão. Ele não A impulsividade, não. A regra não contempla, não. Eu sei, Rafa. Não está escrito em lugar nenhum a isso, Breiler. Não tem... O problema deles é impulsivo, não seja, ué. Então, mas esse tipo de lance, a gente às vezes vê no futebol, o cara ali, ele toma uma falta na cabeça do Gabigol. Ele sofreu uma falta, pra mim nem falta foi. E aí o cara tem uma reação meio ali, às vezes com o braço. A gente vê muito. O jogador dá um empurrão. Ali eu discordo, respeito sua opinião. Eu discordo totalmente. Se ele continua... Ele perdeu a cabeça e agrediu o adversário. Ali pra mim, é mais uma provocação, Fernandinho, de deixar o pé pra ele... Não foi um bico. Eu não vi, posso estar enganado, mas eu não vi essa bica que o Gabigol dá. Agora ele podia cair de boca ali, Breiler. 2 expulsões e um pênalti, Rê. Então, a minha visão é essa. Mas faltou o cartão amarelo pro Fernandinho. Isso, para mim, também faltou no primeiro lance com o Felipe Luiz. Isso, sem dúvida. E aí, eu vou até dar só um detalhezinho aqui. A arbitragem é tão ruim, está tão ruim, infelizmente, que a hora que a gente vai olhar a súmula do jogo, você vê os motivos. Sabe qual o motivo do cartão amarelo do Gabigol? Por mostrar falta de respeito ao jogo. O cartão do Fernandinho
Nesse lance, foi por infringir constantemente as regras do jogo. Sabe quantas faltas o Fernandinho fez no jogo? Uma. Então, ele poderia ter dado amarelo, como eu falei, no lance do braço, mas não no motivo que ele colocou na súmula. Então, você vai vendo ali também, depois, a súmula do jogo, os motivos que foram colocados, você fala, não... Denuncia o desconhecimento. Eu já estou Exatamente. adivinhando que vai ter fã de esportes na hashtag F360BR, que vai falar que o senhor Breler está passando pano para o Gabigol. Não, mas posso ter passado pano para o Gabigol, mas no caso do Arrascaeta é infração gravíssima e é para uma suspensão. Não é para pegar um jogo... Mesmo... Aí eu já não sei. E depois, isso pode ser revisto, né? Mesmo ele não tendo levado vermelho, isso pode render uma punição ao Arrascaeta se julgam que é uma infração grave, não? Você tem aquelas denúncias que normalmente acontecem fora do jogo se é algo muito grave. Mas em casos assim do Arrascaeta, normalmente não há essa denúncia e mantém o cartão amarelo. Mas é só porque o Eric não se machucou. Se o Eric tivesse se machucado, seria diferente. E no caso do Davi Luiz também, expulsão correta, né? Por reclamação. Tem a do Davi Luiz, é verdade. E aí a do Davi Luiz, a gente vê que ele xinga, que ele manda o Luiz Flávio para aquele local, que ele gesticula assintosamente. E aí, dentro da regra do jogo, dentro do que o futebol, a regra permite, o cartão vermelho foi bem aplicado, sim. Eu não posso questionar esse cartão. Mas eu falo para vocês, de todos os lances, para mim, era o que seria foi o menos grave. Porque, lógico, você não pode ofender, não estou falando que é para ofender a arbitragem, nada disso. Mas a ofensa ali é uma ofensa verbal que não coloca em risco a integridade de ninguém. Aí você tem pontapé, aí você tem a trava da chuteira, aí você tem braço, aí você tem não sei o quê, e aí você pune aos 51 minutos de jogo, que você sabe que você vai acabar o jogo, e expulsa um jogador na hora que não vai interferir na partida. Você tem o cartão amarelo para o Bento, com 20 minutos de jogo. Então, na verdade, você pune as coisas que, para mim, no jogo, são as menos piores, que é retardar o reinício de jogo com 20 minutos, porque o jogador reclamou assintosamente, você expulsa com um cartão vermelho, mas as faltas graves, você não toma a atitude disciplinar correta e deixa o jogo comer solto. É aquilo que a gente falou. Os jogadores sabem, eles fazem a leitura de como a arbitragem está se comportando. E o que ele vai permitir, o que não vai? Ele vai permitir eu descer a porrada? Eu vou descer a porrada. Então ele foi rigoroso, para mim, com coisas que ele poderia ter sido mais tranquilo, e aonde ele precisava ser rigoroso, ele não foi. Como essa aí, 20 minutos de jogo, se eu não me engano, do primeiro tempo, ele dá amarelo pro Bento. Será que o Bento estava fazendo cera com 20 minutos do primeiro tempo? Estava retardando demais a reposição. Tava. Só dava Flamengo. Aquela altura o Flamengo já tinha 6 finalizações. Não, o Bento exagerou mesmo. Ele foi rigoroso? Foi. Mas nesse caso foi até preventivo. Não, é aquilo que eu falo, eu não discordo do cartão do Davi Luiz, do cartão do Bento. O que eu não concordo é justamente nessas partes mais tranquilas do jogo, que não são coisas que você tem agressão, que você corre o risco de machucar o adversário, você aplicar o cartão e no que você realmente deveria deixar passar. Faltou em coisas graves, como o professor falou. Faltaram ali 3 cartões e um pênalti, no meu ver. E isso é muita coisa no jogo, hein? Muito permissivo, né? Na parte mais, assim, de violência, de técnica. Isso, na parte mais sangrenta, ele deixou pra lá. E na disciplinar, ele foi... Abel, passei meu pano aqui pro Gabigol, mas vou fazer O senhor está admitindo, então, que o senhor passou pano pro Gabigol, é isso? Não, já justifiquei meu argumento, mas deu mole o Gabigol, porque aí ele depende da benevolência do árbitro ao dar esse biquinho, e um Gabigol que já tem 14 cartões amarelos na temporada. Novamente, é muita coisa para um atacante. Fã de esportes quer participar com a gente. Será que vem corneta para cima de mim, do Breler, da Renata, do professor Leandro? Hoje. Olha o Leandro aí. O Arrascaeta deveria ter sido expulso, sim. O Gabriel também, assim como o Kaiser o ano passado ao agredir o Léo Pereira. Como torcedor do Flamengo, vejo que o Gabigol é muito descontrolado e está colocando o time em risco, viu, senhor Breler? O Davi Luiz fez muito menos para ser expulso, disse o Leandro, mandando um recado para o senhor. Francisco,
Discordo com a Renata Ruel. Cartão amarelo para os dois foi suficiente, diz o Francisco. Tá concordando com o Breler aí, ó. Fernandinho fez a obstrução. E eu não daria o cartão amarelo pro Fernandinho. Mas obstrução é cartão amarelo? A Renata vai responder já já. Fernandinho fez a obstrução e o Gabi chuta sem violência a canela do jogador. Não houve risco à integridade física. Viu, Breler? Você influenciou o amigo ali. Chutinho sem maldade. É, sim. Jefferson, Fernandinho só queria colecionar. Essa foi boa, esse hein? chutinho é sem maldade quando você dá, não quando você leva. Né? Quando você dá é sem maldade. Cícero, bom dia, amigo. Sou flamenguista com orgulho, porém, vamos ser justos. Muitos erros da arbitragem nesse jogo. Pênalti no Léo, expulsão no Arrascaeta e falta no Arrascaeta na entrada da área, não marcado, que originou na sequência a expulsão do Davi Luiz. Verdade também. Bem lembrado. Teve isso, hein? Não lembrava desse lance. Sim, sim. É que é tanta coisa mais cabeluda, né? Que Pois Mas deixa o Filipão ler o Cícero. Ele vai falar, não venha com choradeira. E venha com o churumelo. Obstrução, como disse o fã de esportes ali, o amigo na mensagem, o Renata, obstrução pode causar um amarelo? Obstrução não, só se ele tiver um ganho tático com isso. Com isso ele impedir um ataque promissor, entendeu? Aí sim você aplica o amarelo. A obstrução por si só não. Concordo com o Kaiser que tinha que ter sido expulso, isso sem dúvida nenhuma ano passado, e foi expulso no campo de jogo. O VAR que chamou para tirar o vermelho e dar amarelo, que foi outra coisa absurda da arbitragem. E aí essa questão do Gabigol, para mim, não é a força que ele coloca, é o pontapé que ele dá sem disputa da bola, que isso é só para agredir o adversário, na minha visão, e não tem justificativa jamais no futebol. Ele pôs o pé pro cara trupicar. Ele enroscou o pé sem querer, né, professor? Aposto que você fazia isso no recreio, professor. Na sua época de aluno. Eu era goleiro. Tem uma Esse tipo pergunta. de lance pra mim era pênalti. Eu tenho uma pergunta que muita gente deve estar fazendo. Quero perguntar para a Renata. Houve uma reunião, foi ontem de manhã a reunião, né? Do CNM com os dirigentes dos clubes, das séries A e B, né? 40 clubes, etc. e tal, lá na CBF. Essa arbitragem de ontem, você acha que pode ter já uma influência do que foi falado nessa reunião? Um VAR menos participativo? O VAR, a certa parte do jogo ali, parecia que não tinha VAR. Vários jogos eles interferem toda hora. Aí ontem, um monte de lance e o VAR não apareceu. Abel, eu vou ser muito sincera com você. A arbitragem está com medo. Por quê? Porque está sendo punido. Wagner Hillway, ele acha que estava voltando de um mês de punição. Ou seja, já estava punido, já tinha sido punido e estava voltando em um jogo desse. A arbitragem, quando ela entra com medo, quem entra com medo para trabalhar, quem entra com medo de ser punido, isso para mim só piora a situação. Vai interferir ainda mais na instabilidade e insegurança do profissional que está ali trabalhando. O cara volta de punição e vai apitar Flamengo, Atlético Paranaense, mata-mata da Copa do Brasil. No apitar, VAR. no VAR, É. desculpa. É a famosa punição premiada. Tem que ver o que houve nesse período, né? Se ele ficou fazendo treinamento, aprimorando. Normalmente você tem até essa questão do aprimoramento, mas que eu vou ser sincera também, sempre existiu. Esse treinamento, vou fazer isso novo, sempre teve. Nossa, tinha treinamento do VAR a cada um mês. Todos iam lá e faziam treinamento, cada vez um grupo diferente. Aprimoramento, pré-temporada sempre tiveram. Para mim, a nossa comissão de arbitragem está perdida, totalmente perdida, e isso está refletindo diretamente na arbitragem no campo e no VAR, porque são erros assustadores. Eu confesso que está medonho, coisas que eu nunca vi na arbitragem. Mas tem uma coisa também. A gente sempre fala que para melhorar a arbitragem é preciso um esforço conjunto de todos, Sim. inclusive dos atletas. Sim. E os jogadores, cada vez mais, não contribuem em nada. É curioso ver a diferença de comportamento dos jogadores que jogaram na Europa e voltam para o Brasil. É gritante. O próprio Fernandinho... Sim. Peraí, mas e o Davi Felipe Luiz. Então, Davi Luiz ficava com essa gritaria no campo o tempo inteiro. O Hulk lá fora era sempre assim. Entendi. Então eles são influenciados
Pela volta, pelos jogadores que o cercam aqui, eles mudam de atitude, não isso? Não é porque tem má influência, é porque ele sabe, o cara já é experiente, que a arbitragem se deixa levar por isso. O Felipe Luiz, ele toma um encontrão no começo do primeiro tempo, não é esse do Fernandinho, ele fica caído, mas como o lance continua como o Flamengo, de repente ele se levanta e recebe a bola. Então, o Felipe Luiz, que jogou no Atlético de Madrid, do Simeone, vem para cá e reproduz comportamentos que a gente deveria evoluir. Então, para evoluir a arbitragem, também é preciso que os jogadores, sobretudo esses mais experientes, contribuam. Sabe o que é isso, Blayley? Fair play. Fair play não é simplesmente a bola saiu na lateral, eu vou devolver a bola. Não é isso. Fair play é o jogador não simular. É o jogador não dar uma entrada que nem a do Arrascaeta e do Felipe Melo. É você não ir o tempo inteiro questionar as decisões da arbitragem. Tudo isso faz parte do fair play. Que aqui no Brasil, e acho que até na América do Sul, aqui, é uma cultura muito mais assintosa nessa questão, ou podemos dizer que não há o fair play que a gente vê nos jogadores da Europa. E eu concordo, sim, que eles mudam o comportamento quando vêm para cá, em função da cultura dos jogadores e da arbitragem que permite. Não ficar cercando o árbitro quando ele é chamado para ir para o VAR. Porque se o árbitro deixar, eles entram dentro da cabine ali, ficam os 22 ali. Olha aqui o lance, não foi. É brincadeira, né?